Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de Nicolau Cabascilas, A Vida em Cristo, Mística Sacramental da Igreja do Oriente, nosso terceiro encontro. Estamos no 13º parágrafo, o capítulo. O Salvador está presente em todos aqueles que vivem nele, sempre e em todos os modos, a ponto que responde-lhe em todas as necessidades, de ser totalmente por eles, e não permite que cuidem de qualquer outra coisa, nem que procure nada em outro lugar. Não existe nada que os santos possam necessitar, fazendo-lhes por eles mais do que faz por si mesmo. Deus se dá totalmente aos santos. Ele lhes faz nascer. João capítulo 1, versículo 13. 1 João capítulo 2, versículo 29. Tiago capítulo 1, versículo 18. Ele lhes faz crescer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele lhes nutre. Mateus capítulo 6, versículo 26 a 28. E é também luz deles. Mateus capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 32, João capítulo 1, versículo 4 a 6. E é a respiração deles. Ele é a força vital. Jesus é a força vital. Ele, o Salvador, e providência para os santos. Por si mesmo, Deus plasma os olhos deles. Capacidade de olhar é uma criação direta e intrínseca de Deus, sem intermediário, por si mesmo. Enfatiza a ação direta de Deus na visão humana. Salmo 93, versículo 9. Lhe ilumina. João capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Fazendo refletir sua luz neles e concede-lhes poder de vê-lo, de ver ao Salvador. Mateus capítulo 24, versículo 30, João capítulo 14, versículo 19. Ele providencia o alimento e, ao mesmo tempo, ele mesmo o alimento. Ele é aquele que doa o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, versículo 48, versículo 51. É ele mesmo que se dá. Ele é vida para aqueles que vivem. João capítulo 11, versículo 25, João capítulo 14, versículo 6. Ele é bálsamo perfumado para aqueles que respiram. Ele é veste. Romanos capítulo 3, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Para aqueles que querem se cobrir, se vestir. É graças a ele que temos a faculdade de caminhar. E ele é sempre o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele é também um refúgio ao longo do caminho, como ele é o fim. Nós somos os membros, ele é a cabeça. Se devemos lutar, ele luta conosco. Para aqueles que se destacam, ele é o árbitro dos jogos. Se somos vencedores, imediatamente ele é nossa coroa. Nos padres da igreja, a imagem é usada em São Paulo. Clemente de Alexandria diz que Cristo é o árbitro. Gregório de Nissa diz que Cristo é árbitro e coroa.
São João Crisóstomo diz que Cristo é juiz dos jogos, árbitro e juiz. Dionísio Areopagita diz que Cristo é árbitro, organizador dos jogos e companheiro de luta. Parágrafo ou capítulo 14. Assim, de toda parte, nos faz voltar a Ele, e não nos é consentido de encaminhar nossa mente a outro objeto ou realidade, nem de nos enamorar de outro ser. Na verdade, se o nosso desejo se volta para qualquer coisa, ele o interrompe e o acalma. Se você se dirige para outra coisa, ele está ali. Em direção a certo objeto, ele se coloca no meio. Na estrada, detém aquele que a percorre. Salmo 138, 139, versículos 8 a 10. Se subo ao céu, tu aí estás. Se me deito no abismo, aí te encontro. Se levanto voo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar, aí me alcançará tua esquerda, e tua direita me sustentará. Com um braço maravilhoso e uma tirania plena de amor, ele atrai para junto dele só, e ele, somente ele nos une. Penso que este seja o abraço apertado que exercitou para impulsionar aqueles que chamava até sua morada, quando dizia a seu servo: façam as pessoas entrar para que minha casa fique cheia. Lucas capítulo 14, versículo 23. Capítulo 15. Resumindo, tudo aquilo que vimos demonstra claramente que a vida em Cristo, não só no futuro, mas já no presente, acompanha os santos que vivem e agem em função desta vida. Ora, no discurso que segue, falaremos do modo que é possível viver tal vida, ou como diz São Paulo, caminhar numa vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. De outro modo de dizer, o que se deve fazer àqueles que Jesus se uniu desta forma e se insere, ou não sabereis como dizer como assim acontece. Versículo 16. Como a vida em Cristo vem concebida por nós, no fundamento da iniciação aos santos mistérios do batismo, da unção à crisma e da Eucaristia. Portanto, existe aquilo que vem de Deus, origem de tudo, e que vem para o nosso fervor pessoal, onde a ação de Deus deve corresponder àquela do homem, como resposta à graça dada. A primeira é a própria obra de Deus. De outro lado, requer também a nossa generosidade, ou melhor, que devemos fornecer de nossa parte nada mais senão acolher a graça, não esconder o tesouro. Mateus capítulo 13, versículo 44. Não apagar a lâmpada acesa. Mateus capítulo 25, versículo 8. E não introduzir em nós nada que seja contrário à vida, nem nada que gere morte. Eis, portanto, no que constitui para o ser humano todo bem e toda virtude. Não dirigir a espada contra si mesmo, não fugir à felicidade, não fazer cair a coroa da própria cabeça. Cabe ao ser humano, essencialmente, conservar o dom recebido de Deus, como também afirmava São João Crisóstomo. Eu acendi a lâmpada, diz o Senhor, mas mantê-la acesa depende da força de seu fervor. Homilia sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 7. Também a homilia da carta aos
Romanos, capítulo 6. 17, capítulo 17. Cristo, de sua parte, semeia de modo inefável a vida nas nossas almas, como nosso fundamento. A vida em Cristo semeia em nós o nosso fundamento. Enquanto está presente verdadeiramente e sustenta a primícia da vida, que o próprio Cristo mesmo nos deu, habitando entre nós. Entretanto, ele está presente, não como na primeira vez, quando condividia o nosso gênero humano, a humanidade assumida em Maria. Nossos encontros e nossas ocupações, mas de um modo diferente, melhor e mais perfeito. E assim nos tornamos com ele um só corpo. Efésios capítulo 3, versículo 6. E uma só vida. Romanos capítulo 6, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Seus membros, seu corpo e tudo aquilo que dele procede. Como é indizível a filantropia, o amor de Jesus por nós, que o lança a amar tanto seus piores inimigos e a julgá-los dignos de grandes graças, e como a comunhão em que ele une àquele que ama, desafia toda imagem e nome. Também o modo como ele está presente e preenche de bens é maravilhoso, e convém só ele que realiza maravilhas. Salmo 71, versículo 18, Salmo 97, versículo 1. Capítulo 18. Breve panorâmica sobre a força, virtude dos santos mistérios. Aqueles que, com vários símbolos, reproduzem como numa imagem, assim no rito da tríplice imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo reproduz a morte real de Cristo. A liturgia, como símbolo e representação da realidade, é um tema clássico da explicação mistagógica, é um acréscimo. A morte que ele realmente sofreu para a nossa vida, na realidade, Tito capítulo 3, versículo 5, Cristo o plasma de novo, modela de novo, e os faz participantes da sua vida. Quando, com os santos mistérios, nós representamos a sepultura de Cristo, no batismo, Romanos capítulo 6, versículo 4, e anunciamos a sua morte, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, por meio dos mistérios, somos colocados no mundo e plasmados, modelados de novo, e unidos ao Salvador de modo extraordinário. Para eles, diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Depois nós vamos continuar, ele vai fazer a exposição dos mistérios, que corresponde aos 3 sacramentos da iniciação: batismo, crisma e eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.